Se conseguir pagar o pior quarto, te dou a suíte de graça. Márcio gargalhou alto, zombando do fazendeiro na frente de todos os hóspedes e funcionários. Ele não imaginava com quem estava mexendo. O lobby do Hotel Imperial estava cheio quando Benedito Ferreira empurrou a porta giratória e entrou com sua mala de couro surrada na mão. O chapéu de feltro cobria parte do rosto queimado de sol, e as botas gastas ecoavam no piso de mármore reluzente. Era o tipo de lugar onde tudo brilhava tanto que parecia irreal, onde o silêncio era interrompido apenas pelo tilintar discreto de taças de champanhe e conversas sussurradas em idiomas estrangeiros. Benedito parou por alguns segundos, os dedos apertando a alça da mala com força. O coração batia descompassado no peito. Depois de tanto tempo, depois de tanta estrada percorrida, ele finalmente estava ali, no lugar onde tudo deveria fazer sentido novamente. No lugar onde esperava reencontrar a única pessoa que um dia chamou de irmão. "Posso ajudá-lo?" A voz veio do balcão da recepção, carregada daquela educação mecânica que escondia mal o julgamento. Camila Brandão o observava com uma sobrancelha arqueada, os dedos tamborilando impacientes sobre o teclado do computador. "Boa tarde, moça. Vim fazer uma reserva." Benedito respondeu com a voz calma, embora seu estômago estivesse embrulhado. Não era pelo hotel. Era pela possibilidade do encontro que ele tanto temia quanto desejava. Camila trocou um olhar rápido com Bruna Silveira, que organizava papéis na mesa ao lado. Era aquele tipo de olhar que dispensava palavras, aquele tipo de comunicação silenciosa que dizia tudo sobre o que estavam pensando. "Senhor, este é um hotel 5 estrelas. Talvez o senhor esteja procurando algo mais acessível?" Camila sugeriu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Há opções mais em conta a algumas quadras daqui." "Eu sei que hotel é esse, moça. Por isso vim. Preciso de um quarto para ficar alguns dias." Bruna se aproximou, fingindo verificar algo no sistema, mas na verdade querendo participar do que claramente considerava uma situação inusitada. "Senhor, nossos quartos começam em R$ 2.000 a diária, sem contar taxas e serviços." Benedito assentiu tranquilo, mas seus olhos vasculhavam discretamente o ambiente. Estaria ele ali? Será que apareceria? Será que depois de tantos anos ainda havia alguma chance de... "Tudo bem, quero fazer a reserva mesmo assim." Foi nesse momento que Márcio Dourado surgiu do corredor lateral, caminhando com aquela postura de quem se considera dono do mundo. Gerente do Hotel Imperial há anos, ele havia desenvolvido um talento especial para identificar quem pertencia àquele ambiente e quem definitivamente não pertencia. E Benedito, com suas roupas simples e aparência rústica, claramente se encaixava na segunda categoria. "Algum problema, meninas?" ele perguntou, mas seus olhos já estavam fixos em Benedito, avaliando cada detalhe como um predador avalia uma presa. "Este senhor gostaria de fazer uma reserva", Camila explicou, o tom deixando claro que considerava aquilo um absurdo. Márcio se aproximou do balcão, apoiando as mãos sobre o mármore com aquele ar de autoridade que gostava de ostentar. "Senhor, com todo respeito, acho que houve um mal-entendido. Este hotel atende um público muito específico, executivos internacionais, empresários, celebridades. Tenho certeza que há opções mais adequadas ao seu perfil." "Meu perfil", Benedito repetiu, sem alterar o tom de voz, mas seus dedos apertavam a alça da mala com mais força ainda. "Sim, pessoas que se sentem confortáveis com o padrão de serviço e valores que praticamos aqui." Alguns hóspedes que passavam pelo lobby começaram a diminuir o passo, percebendo que algo interessante estava acontecendo na recepção. Nada mais atrativo num hotel de luxo do que um momento constrangedor envolvendo alguém que claramente não pertencia ali. "Rapaz, eu só quero um quarto. Tenho dinheiro para pagar", Benedito disse com paciência, mas algo na firmeza da voz fez Márcio apertar os olhos. "Tem dinheiro?" o gerente repetiu, e então algo mudou em sua expressão. Um sorriso cruel começou a se formar nos lábios. "Então está bem. Vamos fazer um teste." Ele se virou para as recepcionistas, aumentando deliberadamente o volume da voz para que todos no lobby pudessem ouvir. "Camila, qual é o valor do nosso quarto mais simples? Aquele do segundo andar, de frente para o estacionamento?" R$ 2.500 a diária, senhor Dourado." "Perfeito."
Márcio se virou para Benedito com aquele sorriso que não tinha nada de amigável. Vou fazer uma proposta. Se o senhor conseguir pagar 5 diárias desse quarto agora, à vista, eu não apenas libero a reserva, como ainda dou um upgrade para a suíte master de graça, a que custa 15 mil por noite. O lobby inteiro pareceu parar. Hóspedes se aproximaram discretamente, fingindo checar mensagens no celular ou observar as obras de arte nas paredes, mas na verdade querendo assistir àquele espetáculo humilhante. Bruna soltou uma risada abafada, virando o rosto para disfarçar. Camila mordia o lábio para não rir também. Márcio cruzou os braços, esperando pelo constrangimento inevitável que viria a seguir. 12.500 reais à vista agora, Márcio repetiu, cada palavra pingando com descendência. Se conseguir, a suíte master é sua de graça por 5 dias. Mas quando não conseguir, quero que saia daqui sem fazer cena. Combinado? Um casal de meia-idade que aguardava o elevador parou para observar. Um homem de terno que falava ao telefone em inglês interrompeu a ligação, curioso. Uma senhora coberta de joias fingiu procurar algo na bolsa, mas seus olhos estavam fixos na cena. Benedito olhou para Márcio por um longo momento. Não havia raiva em seus olhos, nem vergonha. Apenas uma calma profunda. O tipo de calma que vem de quem já passou por coisas muito piores na vida do que a arrogância de um gerente de hotel. Ele havia viajado centenas de quilômetros carregando esperança e saudade. Não seria aquilo que o faria desistir. Só preciso saber uma coisa antes, rapaz, Benedito disse, a voz ainda serena. Se eu pagar, você cumpre sua palavra? Me dá a suíte de graça? Óbvio. Márcio riu alto, olhando ao redor como se quisesse garantir que todos testemunhassem aquela comédia. Se você conseguir tirar 12.500 reais dessa mala velha, eu mesmo levo suas malas para a suíte presidencial. Mais risos. Camila e Bruna não se seguravam mais. Outros funcionários do hotel surgiram de corredores laterais, atraídos pela movimentação incomum. Um segurança se aproximou discretamente, apenas para garantir que não haveria confusão. Benedito abaixou-se lentamente e pegou sua mala do chão. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção que ele lutava para controlar. Colocou-a sobre o balcão de mármore da recepção com um movimento cuidadoso. O som do couro velho contra a pedra polida ecoou pelo silêncio expectante que havia tomado conta do lobby. Antes de abrir, quero que todo mundo aqui seja testemunha, ele disse, sua voz finalmente se erguendo o suficiente para alcançar cada canto daquele espaço imenso. Esse moço prometeu que se eu pagar 5 diárias do quarto mais simples, ele me dá a suíte master de graça. Todo mundo ouviu? As pessoas ao redor assentiram, algumas já gravando com os celulares, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Márcio revirou os olhos, confiante demais na própria certeza de que aquilo era apenas um espetáculo patético. Ouviram. Agora para de enrolação e mostra que não tem dinheiro nenhum nessa mala para eu poder voltar ao trabalho. Benedito abriu os fechos da mala com calma deliberada. Cada clique do metal velho era como uma batida de tambor antes da revelação final. Quando a tampa se abriu completamente, revelou maços e maços de cédulas de R$100, organizados com aquele cuidado de quem lidou a vida inteira com dinheiro honesto conquistado com suor. O silêncio que caiu sobre o lobby foi absoluto. Camila arregalou os olhos, a mão indo instintivamente à boca. Bruna deu um passo para trás, a expressão de zombaria derretendo em choque puro. Márcio perdeu completamente a cor do rosto, o sorriso arrogante se transformando numa careta de pânico. Aqui tem 50 mil reais, Benedito disse com a mesma voz calma de sempre, como se estivesse comentando sobre o clima. Mais que suficiente para as 5 diárias. Pode conferir se quiser. Está tudo certinho, notinha nova do banco. Ele começou a separar os maços meticulosamente, contando em voz alta. Cada nota que caía sobre o balcão era como um tapa na cara da arrogância de Márcio. 100, 200, 500, 1.000, 2.000. A pilha crescia enquanto o gerente encolhia, percebendo tarde demais o tamanho da armadilha em que havia se metido sozinho. 12.500, Benedito finalizou, empurrando o dinheiro para frente. Conforme combinado. Agora quero minha suíte master, de graça, conforme você prometeu na frente de todos.
O lobby havia se transformado em um teatro silencioso. Ninguém sequer respirava alto. Os celulares continuavam gravando, capturando cada segundo daquela reviravolta improvável. A senhora das joias tinha um sorriso satisfeito no rosto. O casal ao lado do elevador aplaudia discretamente. Até o segurança lutava para esconder um sorriso. Márcio abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe fora d'água. Seu cérebro trabalhava desesperadamente para encontrar uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que o salvasse daquela humilhação pública. Mas isso não era sério. E ele gaguejou, a voz falhando completamente. Como não era sério? Benedito perguntou. E pela primeira vez havia uma ponta de ferro em sua voz. Você fez uma aposta pública, na frente de todas essas testemunhas. Disse que se eu pagasse, me daria a suíte de graça. Eu paguei. Agora cumpra a sua palavra. Foi nesse momento que uma voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Márcio. Todos se viraram. Um homem de aparência distinta havia surgido do corredor lateral. Usava um terno discreto, mas claramente caríssimo. E havia algo em seu porte que sugeria a autoridade real, não a autoridade fingida de Márcio. Os funcionários o reconheceram imediatamente e ficaram ainda mais pálidos. Benedito sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seus dedos apertaram a borda do balcão de mármore. O chapéu quase escorregou de sua cabeça. Porque aquele homem elegante que caminhava em sua direção com passos firmes, era o motivo de ele ter viajado tantos quilômetros. Era a razão de ter vendido parte de suas terras. Era o irmão que o tempo levou. Alberto Mendes estava ali, a poucos metros de distância, depois de décadas. O coração de Benedito martelava tão forte que ele temia que todos pudessem ouvir. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou desesperadamente para segurar. As palavras subiram pela garganta, querendo explodir. Alberto, sou eu, seu irmão. Me reconhece? Mas quando Alberto passou por ele sem sequer olhar diretamente em seus olhos, quando sua atenção estava completamente voltada para Márcio e para o escândalo que ele havia criado, Benedito entendeu algo que partiu seu coração em pedaços. Alberto não o havia reconhecido. O menino que um dia jurou ser seu irmão para sempre, que prometeu que nada no mundo os separaria, não tinha feito a menor ideia de quem estava parado ali diante dele. Naquele momento, Benedito tomou uma decisão. Não se identificaria. Não ainda. Porque precisava saber se restava algo do amigo que conheceu naquele homem de terno caro e expressão severa. Precisava saber se o Alberto de sua infância ainda existia em algum lugar, ou se havia sido completamente substituído pelo empresário de sucesso que via diante de si. E mais importante, precisava saber se aquele homem ainda tinha a capacidade de enxergar além das aparências, de reconhecer valor onde outros só viam simplicidade. Márcio, Alberto disse com aquela voz que não precisava gritar para comandar a atenção absoluta. Minha sala, agora. Senhor Mendes, eu posso explicar, Márcio começou, mas Alberto o cortou com um olhar. Agora, repetiu, antes de finalmente se virar para Benedito. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Benedito segurou a respiração, o coração quase saindo pela boca. Seria possível? Mesmo depois de tanto tempo, seria possível que aquele olhar, aquele único instante de contato visual, fosse suficiente para despertar uma memória adormecida? Mas Alberto apenas disse, em tom formal e distante: Senhor, por favor, aceite minhas desculpas pelo tratamento inadequado. Camila, processe a reserva da suíte master imediatamente. 5 diárias, cortesia da casa. Mas, senhor, o valor... Camila começou. Eu falei para processar a reserva, Alberto repetiu, cada palavra cortante como vidro. E devolver o dinheiro do senhor. Tudo. Benedito quis gritar. Quis arrancar o chapéu da cabeça e dizer: Alberto, olha para mim, olha de verdade. Sou eu, Benedito. Lembra de mim? Mas as palavras ficaram presas na garganta, engasgadas pela dor de perceber que havia se tornado invisível para o único amigo que importava. Não precisa devolver o dinheiro, ele conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca que pretendia. Eu posso pagar. Insisto, Alberto disse, já se virando para acompanhar Márcio. É o mínimo que posso fazer depois desse constrangimento. E então ele se foi, levando Márcio pelo braço, sem olhar para trás,
sem ter a menor ideia de que havia acabado de passar pelo amigo mais importante de sua infância sem reconhecê-lo. Benedito ficou ali parado, tremendo levemente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Camila processava a reserva em silêncio, claramente constrangida. Bruna havia sumido discretamente. Os hóspedes começaram a se dispersar, alguns ainda comentando sobre o que haviam presenciado. Quando Benedito finalmente pegou a chave eletrônica da suíte master, o lobby explodiu em aplausos tímidos. Alguns hóspedes batiam palmas, outros assobiavam baixinho, celebrando a vitória do homem simples contra a arrogância. Mas Benedito não conseguia sorrir. Não conseguia sentir nenhuma satisfação naquela vitória vazia, porque ele não havia vindo até ali para provar nada para Márcio ou para os hóspedes do hotel. Havia vindo para reencontrar um amigo, e aquele amigo tinha acabado de provar que não o conhecia mais. Ele pegou sua mala com mãos que tremiam visivelmente agora, ajeitou o chapéu que escondia as lágrimas que finalmente escorriam e caminhou em direção ao elevador. Enquanto as portas se fechavam, ele viu Camila enxugando discretamente os próprios olhos, claramente arrependida de como havia tratado aquele homem que carregava não apenas dinheiro na mala, mas uma dor tão profunda que era quase palpável. O elevador subiu lentamente, cada andar que passava sendo como uma eternidade. Benedito olhou para seu reflexo no espelho dourado e mal se reconheceu. Quando foi que ele havia envelhecido tanto? Quando foi que as rugas haviam tomado conta de seu rosto? Quando foi que o tempo havia roubado tanto dele? E a pergunta mais dolorosa de todas: quando foi que Alberto Mendes havia se tornado tão diferente do menino que um dia chamou de irmão? As portas se abriram na suíte master, mas Benedito não se moveu imediatamente. Ficou ali parado, olhando para o corredor luxuoso à sua frente, sabendo que estava prestes a entrar num quarto que custava 15 mil reais por noite, mas sentindo-se mais pobre do que nunca, porque dinheiro ele tinha. Mas o que realmente importava, o que havia viajado tantos quilômetros para recuperar, parecia ter se perdido para sempre no vento do tempo. A suíte master ocupava todo o último andar do Hotel Imperial. Quando Benedito atravessou a porta, foi recebido por um espaço que parecia maior que sua casa inteira no interior. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade iluminada se estendendo até onde a vista alcançava. O piso era de mármore autêntico. Os móveis pareciam obras de arte, e havia até um piano de cauda instalado ao lado da varanda privativa. Mas Benedito não via nada daquilo. Seus olhos estavam embaçados demais pelas lágrimas que finalmente podiam cair livremente. Largou a mala sobre a cama king size e desabou sentado no chão, as costas apoiadas contra a parede fria, soluçando como não fazia há anos. Ele não me reconheceu, repetia entre lágrimas, a voz embargada. Meu irmão não me reconheceu. Os anos de esperança, os meses de planejamento, as semanas de coragem que precisou juntar para fazer aquela viagem, tudo havia desmoronado em questão de segundos. Alberto estava ali, tão perto, mas ao mesmo tempo mais distante do que quando estavam separados por centenas de quilômetros. Benedito chorou até não ter mais lágrimas. Então, com movimentos lentos de quem carrega um peso invisível nos ombros, levantou-se e abriu novamente a mala. Debaixo das notas de dinheiro, retirou algo envolto em um pano velho. Era uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, protegida dentro de um plástico amarelado como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. A imagem mostrava dois meninos sorrindo para a câmera. Um deles era claramente Benedito, décadas mais jovem, com aquele sorriso largo de quem ainda não conhecia as dores do mundo. O outro menino, um pouco mais alto, tinha o braço sobre seus ombros num gesto fraternal. No verso da foto, uma caligrafia infantil dizia: Benedito e Alberto, irmãos para sempre. 1978. Irmãos para sempre, Benedito murmurou, passando o dedo sobre as palavras desbotadas. Que mentira bonita a gente inventou! Ele caminhou até a janela, segurando a fotografia contra o peito, e permitiu que as memórias o levassem de volta a um tempo que parecia pertencer a outra vida. Eles haviam crescido juntos em Campos Verdes, uma cidade pequena do interior onde todo mundo se conhecia. Duas crianças que brincavam descalças nas ruas de terra, que dividiam o pouco que tinham,
que juraram ser irmãos, mesmo sem compartilhar sangue. Alberto era filho do dono da venda local, uma família com um pouco mais de recursos. Benedito era filho de trabalhadores rurais, gente que vivia do que a terra oferecia. Mas nenhuma diferença social importava quando tinham 10 anos e o mundo era um parque gigante esperando para ser explorado. Subiam em árvores juntos, pescavam no córrego, roubavam goiabas do quintal do vizinho, prometiam que um dia construiriam um império juntos e nunca se separariam. A vida, porém, tem um jeito cruel de transformar promessas de criança em sonhos impossíveis. Alberto foi para a capital estudar, incentivado pelos pais que enxergavam um futuro brilhante para o filho. Benedito ficou na roça, ajudando a família, aprendendo a plantar e colher, desenvolvendo aquela sabedoria silenciosa que vem de quem trabalha a terra. No começo, trocavam cartas cheias de promessas de se reencontrarem em breve. Mas as cartas foram ficando mais raras, até pararem completamente. Os anos passaram. Benedito construiu uma vida honesta, mas simples. Casou com Helena, aquela menina de olhos doces, que sempre soube que ele amava Alberto como irmão. Tiveram uma filha, Sofia, que herdou o melhor dos dois. Mas então a vida mostrou sua face mais cruel. Helena adoeceu. Câncer. 8 meses de sofrimento que terminaram com ela morrendo nos braços de Benedito, sussurrando seu último pedido. Encontra seu irmão. Não morre sozinho como eu estou morrendo agora. Benedito apertou a fotografia contra o peito, lembrando daquele momento devastador. Sofia havia tentado ajudar, mas ela tinha apenas 19 anos na época e não sabia como lidar com a dor do pai. Agora, 3 anos depois, ela estava construindo sua própria vida, trabalhando numa clínica veterinária perto de Campos Verdes, visitando o avô que ficava cada dia mais frágil. O pai de Benedito, seu Joaquim, já passava dos 80 anos. O velho trabalhador rural que um dia foi forte como um touro, agora mal conseguia caminhar até o portão de casa. Sofia cuidava dele quando podia, mas tinha suas responsabilidades. E Benedito sentia o peso de estar perdendo tudo ao mesmo tempo. A esposa, a juventude do pai, e agora descobrir que o irmão que tanto amava não o reconhecia mais. Restou só você, pai. Benedito sussurrou para a noite lá fora. Você, a Sofia e a lembrança de quem o Alberto foi um dia. Ele pegou o celular velho e discou o número da filha. Sofia atendeu no 3º toque, a voz sonolenta. Pai, tudo bem? Que horas são? Desculpa acordar você, filha. Só queria ouvir sua voz. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, imediatamente alerta. Você conseguiu falar com o tio Alberto? Benedito engoliu o nó na garganta. Durante anos, Sofia ouvira histórias sobre o tio que o pai nunca esqueceu. O irmão lendário que havia construído um império, mas sumido da vida deles. Consegui ver ele, Benedito respondeu. Mas não deu muito certo. Ele não quis conversar? Ele não me reconheceu, Sofia. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro triste. Pai, eu avisei que isso podia acontecer. Faz tanto tempo. Eu sei. Eu precisava tentar, entende? Sua mãe me pediu para não morrer sozinho. E sem o Alberto, é como se um pedaço de mim tivesse morrido junto com ela. Você não está sozinho, pai. Tem a mim, tem o vovô. Eu sei, filha. Vocês são tudo para mim. Mas é diferente. O Alberto foi meu irmão antes de eu saber o que essa palavra significava de verdade. Quando você volta para casa? Não sei ainda. Preciso resolver algumas coisas aqui primeiro. Pai, só não se machuca mais, tá? Já sofreu demais esses anos todos. Vou tentar. Beija seu avô por mim. Diz para ele não se preocupar, que está tudo bem. Está bem. Te amo, pai. Também te amo, filha. Quando desligou, Benedito sentiu-se um pouco menos sozinho, mas a dor da rejeição de Alberto ainda queimava em seu peito como brasa viva. Uma batida discreta na porta interrompeu seus pensamentos. Benedito enxugou rapidamente os olhos e foi atender. Era um funcionário do serviço de quarto, carregando uma bandeja coberta por um pano branco imaculado. Boa noite, senhor. Cortesia do proprietário, o jovem disse, entrando para colocar a bandeja na mesa de jantar da suíte. Quando o funcionário saiu, Benedito descobriu a bandeja. Havia uma refeição completa, claramente escolhida com cuidado,
e um bilhete manuscrito. Com as mãos tremendo, ele pegou o papel e leu. Prezado hóspede, peço novamente desculpas pelo incidente no lobby. Espero que aproveite sua estadia no Hotel Imperial. Qualquer coisa que precisar, não hesite em me contactar diretamente. Alberto Mendes. Benedito segurou o bilhete por um longo momento. A caligrafia havia mudado, ficado mais elegante e refinada, mas ele ainda conseguia ver traços do menino que escrevia bilhetes para ele décadas atrás. Aquele A maiúsculo com uma curvinha característica. O jeito de fazer o M com aquele laço extra no meio. Suas lágrimas caíram sobre o papel, borrando levemente a tinta. Você está tão perto, meu irmão, ele sussurrou, mas tão longe ao mesmo tempo. Enquanto isso, vários andares abaixo, a tempestade estava apenas começando. Na sala de Alberto Mendes, Márcio estava sentado numa cadeira em frente à mesa imponente de mogno, as mãos suando frio, a gravata parecendo apertar demais seu pescoço. O silêncio era pior que qualquer grito. Você tem ideia do que acabou de fazer? Alberto finalmente perguntou, a voz tão controlada que era assustadora. Senhor Mendes, eu não imaginava que ele realmente tivesse dinheiro. Pela aparência dele. Pela aparência dele, Alberto repetiu. E havia algo em seus olhos que Márcio não conseguia identificar. Não era apenas raiva. Era como se aquele incidente tivesse tocado em algo muito mais profundo. Você julga pessoas pela aparência. Humilha pessoas publicamente. Transforma meu hotel em circo. Foi um erro de julgamento, senhor. Não vai acontecer novamente. Você está certo que não vai acontecer novamente. Alberto se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Porque você está demitido. Tem até amanhã para limpar sua mesa. Demitido. Márcio saltou da cadeira, o pânico tomando conta completamente. Senhor Mendes, por favor. Trabalho aqui há 7 anos. Tenho família. Tenho contas. Deveria ter pensado nisso antes de apostar minha suíte master como se estivesse num jogo de cartas. Alberto se virou para a janela, as mãos cerradas atrás das costas. Pode sair. Depois que Márcio saiu, arrasado, Alberto ficou sozinho na sala. Foi até o armário e abriu uma gaveta trancada. De dentro, retirou uma caixa de madeira antiga que não abria há anos. Suas mãos tremiam levemente. Dentro da caixa, guardadas como tesouros sagrados, estavam memórias de uma vida que parecia ter acontecido com outra pessoa. Fotografias desbotadas, cartas amareladas pelo tempo, pequenos objetos sem valor monetário, mas carregados de significado emocional. No fundo da caixa estava a mesma fotografia que Benedito segurava vários andares acima. 2 meninos sorrindo, braços um sobre os ombros do outro, com aquela inocência de quem ainda acredita que promessas de infância duram para sempre. Alberto pegou a foto com cuidado, como se ela fosse se desintegrar ao toque. Quando foi a última vez que olhou para aquilo? Quando foi a última vez que pensou no menino que um dia foi seu melhor amigo? Benedito, ele sussurrou o nome, e foi como abrir uma comporta que segurava um oceano de emoções reprimidas. Ele pegou o telefone e discou para a recepção. Camila atendeu imediatamente, sua voz ainda carregada de nervosismo. Senhor Mendes, o hóspede da suíte master. Qual o nome completo dele? E de onde ele é? Houve uma pausa enquanto ela verificava o sistema. Benedito Ferreira, senhor. Natural de Campos Verdes. O telefone quase caiu da mão de Alberto. Campos Verdes. A cidade onde eles cresceram juntos. A cidade que ele deixou para trás em busca de seus sonhos, prometendo voltar, mas nunca voltando. E tem mais alguma informação sobre ele no sistema? Alberto perguntou, a voz falhando. Deixa eu ver. Tem um número de contato de emergência aqui. Uma tal de Sofia Ferreira. Deve ser filha ou esposa. Sofia. Alberto lembrou vagamente de Benedito mencionando numa carta antiga que havia se casado e que esperava uma filha. Isso foi há quantos anos? 20. 25. Senhor Mendes, está tudo bem? Sim. Obrigado. Ele desligou com as mãos tremendo descontroladamente. Alberto desabou na cadeira, a fotografia em uma mão, o coração disparado. Benedito estava ali, no seu hotel, depois de tantos anos. E ele, cego pela própria vida que construiu, não havia reconhecido o único amigo verdadeiro que já teve. Mas agora que sabia,
Agora que o nome havia despertado décadas de memórias adormecidas, Alberto precisava tomar uma decisão. Subiria até aquela suíte? Bateria na porta? Pediria perdão por não tê-lo reconhecido? Explicaria como foi que se tornou tão diferente do menino que um dia prometeu amizade eterna? Ele olhou para a fotografia novamente. 2 meninos com o mundo todo pela frente. 2 meninos que não tinham ideia de como a vida os mudaria, os separaria, os transformaria em estranhos. Alberto se levantou e caminhou até a porta. Colocou a mão na maçaneta. Seu escritório ficava no 2º andar. A suíte master no último. Eram apenas alguns lances de escada. Alguns minutos de caminhada. Mas eram também décadas de distância. Anos de silêncio. Uma eternidade de escolhas erradas que não podiam ser desfeitas. Ele tirou a mão da maçaneta e voltou para a cadeira. Amanhã, disse para si mesmo. Amanhã eu subo lá. Amanhã eu explico. Amanhã eu peço perdão. Mas no fundo, Alberto sabia a verdade. Estava com medo. Medo de olhar nos olhos de Benedito e ver decepção. Medo de perceber que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que eles desprezavam quando crianças. Medo de confirmar que a distância entre eles era grande demais para ser atravessada. Ele pegou o celular e, num impulso, procurou por notícias de Campos Verdes. Queria saber como estava a cidade que abandonou. Queria sentir-se conectado de alguma forma com o lugar que o formou. Encontrou notícias sobre a feira local, sobre a reforma da praça principal, sobre pessoas que ele conhecera décadas atrás. E então viu uma foto que fez seu coração apertar. Era do coral da igreja. E no centro estava um homem muito idoso, sorrindo para a câmera. A legenda dizia: Seu Joaquim Ferreira, aos 83 anos, ainda participa do coral todos os domingos. Seu Joaquim, o pai de Benedito. Aquele homem gentil que sempre oferecia água fresca quando eles passavam pela roça. Alberto lembrou de como o velho trabalhador o tratava com tanto carinho, como se fosse um segundo filho. Ele ainda está vivo, Alberto murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. E eu nunca voltei. Nunca mandei uma carta. Nunca perguntei como estava. A culpa era um peso físico em seu peito agora. Não era apenas Benedito que ele havia abandonado. Era uma família inteira que o acolheu, que o amou, que o considerou parte deles. Naquela noite, nem Benedito nem Alberto dormiram. Cada um em seu andar, cada um sozinho com suas memórias e arrependimentos, separados por tetos de concreto e por um abismo de tempo que parecia intransponível. Benedito, deitado na cama luxuosa que não trazia nenhum conforto real, segurava a fotografia e pensava em Helena, em Sofia, em seu Joaquim, esperando por ele em casa. Vim até aqui acreditando que ainda éramos irmãos. Mas irmãos não se esquecem um do outro. Irmãos não viram estranhos. Alberto, sentado em sua mesa, a cabeça entre as mãos, se perguntava como havia deixado a vida o transformar tanto. Quando foi que eu esqueci quem eu era? Quando foi que parei de ser o Alberto de Campos Verdes e virei apenas o Sr. Mendes? Mas o que nenhum dos dois sabia, o que nem mesmo poderiam imaginar naquele momento de dor e solidão, era que o reencontro deles estava apenas começando, e que as revelações que viriam nos próximos dias não apenas mudariam suas vidas, mas também a vida de todos ao seu redor. Porque às vezes, as maiores histórias de redenção começam com os finais mais dolorosos, e às vezes é preciso perder completamente alguém para entender o quanto aquela pessoa sempre importou. O Hotel Imperial havia presenciado o primeiro ato de um drama que estava apenas começando. E antes que terminasse, todos aprenderiam lições sobre família, perdão e sobre como o tempo pode afastar as pessoas, mas nunca consegue apagar completamente o amor verdadeiro. Lá em cima, Benedito finalmente adormeceu abraçado à fotografia, exausto de tanto chorar, sonhando com Sofia cuidando do avô em Campos Verdes. Lá embaixo, Alberto passou a noite em claro, olhando para aquela mesma imagem, planejando como explicar o inexplicável, como pedir perdão pelo imperdoável, e se perguntando se seu Joaquim ainda se lembrava dele. E em algum lugar entre esses 2 andares, em algum ponto do vazio que os separava, pairava a pergunta que definiria todo o resto da história.
Será que era tarde demais para reconstruir uma ponte que o tempo havia destruído? A resposta viria em breve. E seria mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Os primeiros raios de sol atravessaram as janelas da suíte master, encontrando Benedito ainda acordado, sentado na poltrona ao lado da cama. A fotografia continuava em suas mãos, e seus olhos inchados denunciavam uma noite inteira de lágrimas. Ele não havia tocado na comida que Alberto mandara. Não havia sequer tirado as botas. A cidade lá embaixo começava a despertar, mas para Benedito era como se o tempo tivesse parado naquele momento no lobby, quando seus olhos encontraram os de Alberto e não viram reconhecimento algum. Uma batida firme na porta rompeu o silêncio. Benedito enxugou rapidamente o rosto e se levantou, guardando a fotografia no bolso da camisa, bem perto do coração. "Quem é?" Silêncio do outro lado. Depois, uma voz que ele não ouvia há décadas, mas que reconheceria em qualquer lugar do mundo. "Sou eu, Alberto." O coração de Benedito disparou. Suas pernas fraquejaram. Por um momento, pensou em não abrir, em deixar aquela porta trancada servir como barreira entre o passado e o presente. Mas seus pés o traíram, caminhando em direção à entrada como se tivessem vontade própria. Quando abriu a porta, encontrou Alberto parado no corredor. O empresário impecável da noite anterior havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem com olheiras profundas, o terno amarrotado, o cabelo despenteado. Parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite. Os dois se olharam em silêncio. Alberto abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos tremiam visivelmente. Benedito permaneceu imóvel na porta, o rosto uma máscara que escondia um furacão de emoções. Posso entrar?" Alberto finalmente conseguiu perguntar, a voz rouca. Benedito deu um passo para o lado, permitindo a entrada sem dizer uma palavra. Alberto caminhou lentamente para dentro da suíte, cada passo parecendo custar um esforço imenso. "Benedito", ele disse, virando-se para encará-lo. "Benedito Ferreira, de Campos Verdes." "Então você descobriu", Benedito respondeu, a voz saindo mais fria que pretendia. "Demorou, mas descobriu." Eu não te reconheci ontem", Alberto disse, e havia lágrimas se formando em seus olhos. "Quando você entrou no lobby, quando eu desci para resolver o problema com o Márcio, Eu sei." Benedito o interrompeu, finalmente deixando que um pouco da dor transparecer. "Eu percebi. Você olhou para mim como se eu fosse ninguém, como se fosse apenas mais um problema para resolver. Me perdoa." As palavras saíram num sussurro quebrado. "Por favor, me perdoa." "Me perdoar por quê, Alberto?" Benedito deu um passo à frente, a voz crescendo em intensidade. "Por não ter me reconhecido? Por ter deixado seu funcionário me humilhar na frente de todo mundo? Ou por ter esquecido que um dia fomos irmãos?" "Pelos três." Alberto deixou as lágrimas escorrerem livremente agora. "Por tudo. Por ter virado as costas para quem eu era. Por ter me transformado nesse estranho que você viu ontem. Você sabe quantos anos eu juntei dinheiro para vir até aqui?" Benedito pegou a fotografia do bolso, segurando-a entre eles como evidência de um crime. 5 anos, Alberto. 5 anos vendendo meu suor para ter coragem de fazer essa viagem. Sabe por quê? Porque eu ainda acreditava que aquele menino da foto existia em algum lugar dentro de você. Alberto olhou para a fotografia e soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos. "Ele existe. Eu juro que existe. Eu me perdi pelo caminho." "Se perdeu?" Benedito deu uma risada amarga. "Você não se perdeu, Alberto. Você escolheu. Escolheu o sucesso, escolheu o dinheiro, escolheu essa vida de luxo. E no meio dessas escolhas, decidiu que eu não valia mais o esforço de uma ligação, de uma carta, de uma única mensagem em todos esses anos." "Não foi assim", Alberto protestou, limpando o rosto. "Eu pensava em você todos os dias. Todos os dias, Benedito." Mas não ligava, não escrevia, não vinha visitar. Cada palavra de Benedito era como uma facada. Sabe o que dói mais? Não é o tempo que passou, não é a distância. É saber que eu vim até aqui, entrei no seu hotel, fiquei cara a cara com você, e você não me reconheceu, como se eu fosse tão insignificante que nem merecia um segundo olhar. Eu estava com a cabeça cheia de problemas. Alberto tentou explicar,
A voz desesperada. A empresa, os funcionários, os... Problemas? Benedito o interrompeu, a voz aumentando. Eu perdi minha esposa há 3 anos, Alberto. Câncer. Ela sofreu durante 8 meses e morreu nos meus braços. Você sabe quem eu queria ao meu lado naquele momento? Meu irmão. Aquele menino que prometeu que sempre estaria lá. Mas não estava, né? Porque estava ocupado demais com seus problemas de empresário de sucesso. Alberto sentou-se pesadamente no sofá, como se as pernas não o sustentassem mais. Helena morreu? Aquela menina linda que você apresentou para mim naquela festa? Morreu. E eu passei pelo inferno sozinho. Minha filha tentou ajudar, mas eles têm suas próprias vidas. A pessoa que eu realmente precisava estava aqui, construindo hotéis de luxo e esquecendo de onde veio. Eu não esqueci, Alberto sussurrou. Nunca esqueci. Mentira. Benedito caminhou até a janela, dando as costas para Alberto. Se não tivesse esquecido, teria me reconhecido ontem. Um irmão de verdade reconhece outro mesmo depois de décadas. Um irmão de verdade enxerga além das roupas velhas e das botas gastas. O silêncio que caiu sobre a suíte era pesado como chumbo. Alberto chorava baixinho no sofá, o rosto entre as mãos. Benedito olhava para a cidade lá embaixo, tentando controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Sabe o que é mais triste? Benedito finalmente disse, ainda de costas. Eu vim até aqui esperando que você me reconhecesse, que olhasse para mim e dissesse, Benedito, meu irmão, que saudade. Mas o que eu consegui? Um gerente arrogante me humilhando enquanto você estava a poucos metros de distância, sem fazer ideia de quem eu era. Eu demiti o Márcio, Alberto disse, como se isso importasse. Acha que isso muda alguma coisa? Benedito se virou bruscamente. Você demitiu ele porque ele foi grosseiro com um hóspede qualquer. Não porque foi grosseiro comigo, você nem sabia quem eu era. Mas agora eu sei. Alberto se levantou, dando um passo em direção a ele. E estou aqui, pedindo perdão, implorando por uma chance de... Uma chance de quê? Benedito o encarou, os olhos vermelhos, mas a voz firme. De fingir que somos irmãos de novo? De fazer de conta que esses anos todos não aconteceram? De apagar a dor de ter sido esquecido pelo único amigo que importava? Eu não esqueci você, Alberto gritou, e então algo nele se rompeu completamente. Caiu de joelhos no chão, soluçando como uma criança. Eu não esqueci. Eu virei um covarde. Um covarde que teve vergonha de suas origens, que teve medo de que o sucesso desaparecesse e se lembrasse de onde veio. Benedito olhou para aquele homem ajoelhado no chão de mármore de sua própria suíte e sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era pena, não era perdão. Era uma dor diferente. A dor de ver alguém que um dia foi forte se transformar em destroços. Levanta, Alberto, ele disse cansado. Homem não fica de joelhos. Fico sim. Alberto ergueu o rosto, mostrando sem vergonha as lágrimas que escorriam. Fico de joelhos pro meu irmão, pro único irmão que eu tive de verdade. Fico de joelhos e imploro por uma chance de consertar o que eu quebrei. Algumas coisas não têm conserto, Benedito disse. Mas sua voz havia perdido um pouco da dureza. Então pelo menos me deixa tentar. Alberto insistiu. Me deixa provar que aquele menino da foto ainda existe. Que ele só estava dormindo, esperando por você acordá-lo. Benedito fechou os olhos. Aquelas palavras eram exatamente o que queria ouvir. Mas as palavras certas podiam apagar anos de silêncio? Podiam curar a ferida de não ter sido reconhecido? Por que, Alberto? Ele perguntou, abrindo os olhos novamente. Por que você mudou tanto? O que aconteceu com aquele menino que dividia o pão comigo? Que jurava que sucesso nunca mudaria quem ele era? Alberto se levantou lentamente, limpando o rosto. Caminhou até a janela e ficou ao lado de Benedito, ambos olhando para a cidade. Eu tive medo, ele finalmente confessou. Quando vim para cá, quando comecei a construir o hotel, as pessoas me olhavam diferente, me respeitavam. Me chamavam de senhor, e eu gostei desse respeito. Gostei de ser importante. E para ser importante, precisou esquecer de quem era? Benedito perguntou. Não esqueci. Escondi. Alberto corrigiu. Escondi porque tinha vergonha. Vergonha de ter sido pobre.
de ter brincado descalço, de ter comido feijão com farinha quando não tinha nada melhor. E quanto mais eu escondia, mais distante ficava de você. Você tinha vergonha de mim, Benedito disse, não como pergunta, mas como constatação. Não! Alberto se virou para ele. Nunca tive vergonha de você. Tinha vergonha de mim mesmo, de onde vim. E foi mais fácil cortar todos os laços do que encarar o fato de que eu estava me transformando em alguém que não reconhecia no espelho. E agora? Benedito o encarou. Agora que eu estou aqui, agora que você sabe quem sou, o que você quer? Quero meu irmão de volta, Alberto disse simplesmente. Quero poder olhar no espelho e ver o Alberto de Campos Verdes. Não só o Sr. Mendes. Quero... Ele foi interrompido por uma batida urgente na porta. Camila entrou apressada, visivelmente nervosa. Sr. Mendes, desculpe interromper, mas tem uma situação embaixo que o senhor precisa ver. Camila, eu estou ocupado, Alberto disse, irritado. Senhor, é sobre o hóspede da noite passada, o Sr. Benedito. Ela olhou para Benedito, claramente sem saber que ele estava ali. Tem jornalistas no lobby. Muitos jornalistas. Jornalistas? Os dois homens falaram ao mesmo tempo. Sim, senhor. A história de ontem viralizou nas redes sociais. Alguém postou o vídeo e já tem mais de 3 milhões de visualizações. Estão chamando de o fazendeiro que calou o hotel de luxo. Os jornalistas querem entrevistar o senhor Benedito. Benedito e Alberto se entreolharam. A conversa emocional que estavam tendo teria que esperar, porque de repente a história privada deles havia se tornado pública. Quantos jornalistas? Alberto perguntou. Pelo menos 20. De canais de TV, jornais, portais de notícia. E tem mais gente chegando. O lobby está ficando lotado. Alberto passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar aquela informação. Olhou para Benedito, que parecia tão perdido quanto ele. O que você quer fazer? Ele perguntou. Eu? Benedito deu uma risada sem humor. Eu vim até aqui para reencontrar meu irmão, não para virar notícia. Então não desce, eu resolvo isso. Como? Benedito perguntou. Mentindo para eles? Fingindo que eu não existo? Mais uma vez me tornando invisível? Alberto percebeu o peso daquelas palavras. Não é isso que eu quis dizer, mas é o que vai acontecer. Benedito caminhou em direção à porta. Você vai descer, vai dar uma declaração oficial, vai controlar o dano para a reputação do seu hotel, e eu vou ficar aqui em cima, escondido, como sempre estive na sua vida. Benedito, espera. Não, Alberto, chega de esperar. Ele parou na porta, olhando para trás. Eu esperei anos por você. Anos. E quando finalmente tive coragem de vir, você não me reconheceu. Agora tem jornalistas lá embaixo querendo saber da história. Talvez seja a hora de contar a verdade. A história toda. A história toda? Alberto empalideceu. Você vai contar que fomos irmãos. Benedito completou. Não sei. Ainda não decidi. Mas uma coisa eu decidi. Não vou mais ser invisível. Não vou mais ser o segredo que você esconde. Ele saiu da suíte, deixando Alberto parado ali, o peso de suas próprias escolhas finalmente caindo sobre seus ombros como uma tonelada de tijolos. Camila olhou de um para outro confusa. Sr. Mendes, o que ele quis dizer com... Nada. Alberto a cortou bruscamente. Volta para o lobby. Diz para os jornalistas esperarem. Eu desço em 5 minutos. Quando ficou sozinho novamente, Alberto caminhou até a janela. Lá embaixo podia ver vans de TV chegando, pessoas se aglomerando na entrada do hotel. A história que pensava ser apenas uma humilhação interna havia se tornado viral. E agora, Benedito tinha o poder de revelar algo que ele havia escondido por décadas. Pegou o telefone e pensou em ligar para seus advogados, para sua equipe de relações públicas. Mas então olhou para a fotografia que Benedito havia deixado sobre a mesa. 2 meninos sorrindo, sem maldade, sem segredos, sem vergonha. Naquele momento, Alberto Mendes tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também o rumo de toda aquela história. Guardou a fotografia no bolso e caminhou em direção ao elevador. Não sabia exatamente o que ia dizer para os jornalistas. Não sabia se Benedito contaria toda a verdade. Mas sabia uma coisa. Estava cansado de esconder. Cansado de fingir. Cansado de ser o Sr. Mendes e esquecer que um dia foi apenas Alberto, o menino de Campos Verdes.
Enquanto o elevador descia, ele murmurou para si mesmo: "Perdoa eu, Benedito. Perdoa eu, meu irmão." As portas se abriram para um lobby transformado em circo midiático. Câmeras, microfones, flashes. E no meio de tudo aquilo, Benedito estava parado, calmo como sempre, esperando. Seus olhos se encontraram através da multidão. E naquele momento, ambos sabiam que o que acontecesse a seguir definiria não apenas o futuro da amizade deles, mas também quem eles realmente eram por baixo de todas as máscaras que a vida os havia forçado a usar. A verdade estava prestes a vir à tona, e nada seria mais como antes. O lobby do Hotel Imperial havia se transformado num verdadeiro caos organizado. Câmeras de televisão ocupavam cada canto disponível, jornalistas seguravam microfones com o logotipo de seus canais e fotógrafos disputavam o melhor ângulo para capturar o momento. Hóspedes curiosos se aglomeravam nas escadas e nos corredores superiores, transformando aquilo num espetáculo público. Benedito estava no centro de tudo, parado ao lado do mesmo balcão de recepção onde havia sido humilhado na véspera. Mantinha a postura ereta, o chapéu nas mãos, aquela mesma calma que o caracterizava, mas seus olhos buscavam constantemente a figura de Alberto, que acabava de sair do elevador. Quando seus olhares se cruzaram através da multidão, foi como se o tempo parasse novamente. Alberto avançou lentamente entre os jornalistas, que imediatamente se viraram para ele com suas câmeras e perguntas. "Senhor Mendes, é verdade que seu gerente apostou uma suíte master? Senhor Mendes, o senhor vai processar quem divulgou o vídeo? Senhor Mendes, como o senhor pretende lidar com a crise de imagem?" Alberto ergueu a mão pedindo silêncio. A autoridade em seu gesto fez com que o barulho diminuísse gradualmente até que apenas o som dos cliques das câmeras fotográficas pudesse ser ouvido. Antes de qualquer coisa, ele começou, a voz firme mas carregada de emoção. "Quero esclarecer alguns fatos. O incidente de ontem foi lamentável e inaceitável. O funcionário responsável já foi demitido." "Mas, Sr. Mendes," uma repórter se adiantou, "o problema não foi apenas a aposta. Foi a forma como o Sr. Benedito foi tratado, como se ele não merecesse estar aqui por causa de sua aparência simples." Alberto respirou fundo. "Exatamente. E isso me envergonha profundamente." Um murmúrio percorreu a multidão. Ninguém esperava aquela confissão pública. "Sr. Benedito?" Outro jornalista se virou para ele. "O senhor poderia nos contar sua versão dos fatos? Por que decidiu se hospedar especificamente neste hotel?" Benedito apertou o chapéu entre as mãos. Olhou para Alberto, que estava pálido, claramente esperando para ver se ele revelaria a verdade sobre sua relação. O silêncio era tão denso que parecia sólido. "Vim porque tinha um assunto pessoal para resolver." Benedito finalmente respondeu, escolhendo cada palavra com cuidado. Algo que esperava há muito tempo. "Que tipo de assunto pessoal?" A repórter insistiu. "Isso é privado," ele disse. Mas havia uma dor em sua voz que as câmeras captaram perfeitamente. Alberto deu um passo à frente, o coração martelando no peito. Aquele era o momento. Podia continuar escondendo, podia desviar o assunto, podia transformar aquilo numa simples questão de atendimento ao cliente, ou podia fazer algo que não fazia há décadas, ser honesto sobre quem realmente era. "O assunto pessoal," Alberto disse, e sua voz tremeu visivelmente. "Envolve a mim." Todas as câmeras se voltaram para ele instantaneamente. Benedito arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. O lobby ficou em silêncio absoluto. "Como assim, Sr. Mendes?" um jornalista perguntou. Alberto caminhou lentamente até ficar ao lado de Benedito. De perto, sob as luzes cruas das câmeras, as diferenças entre eles eram gritantes. Um com terno impecável, outro com roupas simples. Um com as mãos macias de quem só assina papéis, outro com as mãos calejadas de quem trabalha a terra. Mas havia algo nos olhos de ambos. Uma conexão invisível que as câmeras não conseguiam capturar, mas que todos podiam sentir. "Benedito e eu," Alberto começou, e teve que parar para limpar a garganta. "Nos conhecemos há muito tempo mesmo." "Vocês são amigos?" a repórter perguntou. "Éramos," Benedito disse antes que Alberto pudesse responder. E aquela palavra no passado foi como uma bofetada pública. Há décadas atrás,
quando nenhum de nós tinha nada além de sonhos e promessas. Alberto fechou os olhos por um momento, a dor daquelas palavras atravessando seu peito como uma lâmina. Crescemos juntos, ele continuou, abrindo os olhos novamente e encarando as câmeras. Na mesma cidade do interior, Campos Verdes, éramos inseparáveis. 2 meninos pobres que prometeram ser irmãos para sempre. O choque percorreu a multidão como uma onda. Jornalistas se entreolharam, percebendo que a história era muito maior do que imaginavam. Irmãos? Alguém perguntou. Irmãos de sangue? Irmãos de escolha? Benedito respondeu, sua voz embargada. Que é um laço muito mais forte, porque você escolhe, todos os dias, ser irmão de alguém. Ou escolhe não ser, Alberto completou. E havia tantas lágrimas em sua voz que todos puderam ouvir. E eu fiz a escolha errada. Uma jornalista mais jovem se aproximou, claramente tocada pela história. O senhor está dizendo que vocês eram melhores amigos, irmãos, e se perderam. Pior que isso, Alberto olhou diretamente para Benedito. Eu o abandonei. Vim para a capital, construí meu império, e esqueci de onde vim. Esqueci das promessas que fiz. Esqueci do menino que dividia comigo o único pão que tínhamos. E ontem, Benedito continuou, sua voz ganhando força. Quando eu entrei neste lobby, quando eu vim até aqui depois de juntar dinheiro durante anos para ter coragem de fazer essa viagem, meu irmão não me reconheceu. O impacto daquelas palavras foi devastador. Câmeras capturavam cada detalhe, cada lágrima que escorria discretamente pelo rosto de Alberto, cada tremor na voz de Benedito. Alguns jornalistas tinham lágrimas nos próprios olhos. Senhor Alberto, a repórter mais jovem perguntou, por que não reconheceu seu amigo? Alberto levou alguns segundos para responder, lutando contra o nó que fechava sua garganta. Porque eu mudei tanto que não reconheci nem a mim mesmo. Como poderia reconhecer ele? Mas agora reconhece? Ela insistiu. Agora, Alberto se virou completamente para Benedito, esquecendo as câmeras, esquecendo os jornalistas, esquecendo tudo exceto aquele homem que havia sido seu irmão. Agora eu vejo. Vejo o menino que escalava árvores comigo. Vejo o amigo que dividia comigo seus sonhos. Vejo o irmão que eu abandonei porque tive vergonha de minhas próprias raízes. Benedito mordeu o lábio, lutando contra as emoções. Vergonha, ele repetiu. Você teve vergonha de mim? Não, Alberto deu um passo à frente. Nunca de você. Tive vergonha de mim, de ter sido pobre, de ter passado fome, de ter vindo de um lugar pequeno onde ninguém achava que eu chegaria a algum lugar. E chegou, Benedito disse. Construiu tudo isso, mas no processo, perdeu a única coisa que realmente valia a pena. Perdi, Alberto concordou, as lágrimas finalmente caindo sem vergonha. Perdi meu irmão, perdi meu melhor amigo, perdi a única pessoa que me conhecia de verdade. Camila, que assistia a tudo de longe, estava chorando abertamente. Bruna se encolhia de vergonha ao lembrar de como havia rido de Benedito. Outros funcionários do hotel testemunhavam boquiabertos aquela confissão pública. Um jornalista mais cético se aproximou. Senhor Benedito, o senhor veio até aqui esperando o quê? Que depois de tantos anos, simplesmente voltariam a ser amigos? Benedito olhou para o homem, depois para as câmeras e, finalmente, para Alberto. Eu vim porque estava sozinho. Perdi minha esposa Helena há 3 anos. Câncer. Ela morreu nos meus braços, pedindo para eu encontrar meu irmão antes que fosse tarde demais. A revelação sobre a morte de sua esposa deixou o lobby ainda mais emocionado. A repórter jovem limpava as lágrimas discretamente. Minha filha Sofia tem sua própria vida, Benedito continuou, sua voz ficando mais forte. Trabalha numa clínica veterinária perto de casa. Cuida do meu pai que já tem mais de 80 anos. E eu percebi que estava ficando velho sozinho, sem ter ninguém que realmente me conhecesse. Ninguém que soubesse quem eu fui antes de virar apenas um viúvo solitário. E quando cheguei aqui, ele continuou, quando finalmente tive coragem depois de anos juntando dinheiro, vendendo minhas terras, o que eu encontrei? Um estranho. Um homem tão distante do menino que conheci que nem sequer me reconheceu. Mas eu estou aqui agora, Alberto disse desesperado. Estou aqui, te vendo, te reconhecendo. Não é tarde demais, é?
Benedito ficou em silêncio por um longo momento. O lobby inteiro parecia prender a respiração, aguardando sua resposta. Até os jornalistas mais experientes, acostumados com qualquer tipo de história, estavam visivelmente tocados. Não sei, Benedito finalmente respondeu com uma honestidade brutal. Você pode reconhecer meu rosto agora, Malberto. Mas reconhece meu coração? Reconhece a dor de ter sido esquecido? Reconhece os anos que passei esperando, acreditando que um dia você voltaria? Alberto começou, mas não conseguiu terminar. Porque eu vim até aqui com esperança. Benedito continuou. Esperança de que aquele menino da fotografia ainda existisse. Mas sabe o que é mais triste? Não foi só você não me reconhecer. Foi perceber que você se transformou exatamente no tipo de pessoa que a gente desprezava quando criança. Alberto recuou como se tivesse levado um soco. Benedito, por favor. Quantas vezes? Benedito ergueu a voz. Quantas vezes a gente zombou dos ricos que passavam por Campos Verdes, dos fazendeiros orgulhosos que tratavam todo mundo como lixo, e você se transformou exatamente neles, Alberto. Permitiu que seu gerente me humilhasse da mesma forma que a gente era humilhado quando criança. O silêncio era ensurdecedor. Alberto sabia que cada palavra era verdade, e isso doía mais que qualquer mentira. Mas sabe o que é pior que tudo? Benedito perguntou, e agora havia lágrimas escorrendo por seu rosto também. É que mesmo depois de tudo, mesmo depois de você não me reconhecer, mesmo depois de toda a humilhação, eu ainda olho para você e vejo meu irmão. E isso me parte o coração, porque significa que eu não consigo te abandonar do jeito que você me abandonou. Alberto soluçou alto, sem conseguir mais controlar. Ali estava, no meio de seu próprio hotel, cercado de câmeras e jornalistas, chorando como não chorava desde criança. E não se importava, porque finalmente estava sendo verdadeiro, finalmente estava permitindo que o Alberto de Campos Verdes aparecesse através da fachada do Sr. Mendes. Me dá uma chance, ele implorou estendendo a mão. Só uma chance de provar que eu posso ser de novo o irmão que você merece. Benedito olhou para aquela mão estendida. A mesma mão que um dia segurou a sua quando atravessavam o córrego. A mesma mão que o ajudou a subir na mangueira mais alta da praça. A mesma mão que havia soltado a sua quando a vida os separou. O lobby inteiro esperava, imóvel. Jornalistas esqueceram de fazer perguntas. Câmeras gravavam em silêncio. Todos testemunhavam aquele momento que era muito maior que uma história de hotel viral. Era um momento sobre perdão, sobre segundas chances, sobre se era possível reconstruir pontes que o tempo havia destruído. Benedito ergueu sua própria mão lentamente. Os dedos dos dois homens estavam a centímetros de distância quando uma voz desesperada cortou o ar. Papai! Todos se viraram. Uma jovem mulher corria pelo lobby, esquivando-se de jornalistas e câmeras, claramente desesperada. Tinha lágrimas no rosto e segurava um telefone celular. Era Sofia, a filha de Benedito, com seus 20 e poucos anos e os mesmos olhos determinados do pai. Papai! Ela gritou novamente, chegando até Benedito e segurando seu braço. Graças a Deus te encontrei. Vi você na televisão, no noticiário ao vivo. Estava passando em todos os canais. Sofia, o que você está fazendo aqui? Benedito perguntou confuso. Papai, você precisa voltar. É o vovô Joaquim. Ele passou mal, está no hospital. O sangue de Benedito gelou. Seu avô, meu pai passou mal? Sim. Sofia estava chorando copiosamente agora. A vizinha ligou. Ele teve um infarte. Está grave, papai. Os médicos disseram que talvez não resista. Ele está pedindo por você. Benedito cambaleou e Alberto o segurou instintivamente pelo braço. O clima no lobby mudou completamente. A emoção do reencontro foi substituída por pânico e urgência. Seu Joaquim, Alberto sussurrou, o nome trazendo uma avalanche de memórias. O velho gentil que o tratava como filho. O trabalhador rural que sempre tinha um sorriso e uma palavra de sabedoria. Eu preciso ir, Benedito disse atordoado. Preciso pegar minhas coisas, preciso... Eu levo você, Alberto disse imediatamente segurando-o com firmeza. Meu helicóptero está no heliporto do hotel. Posso te levar para Campos Verdes em 1 hora.
Sofia olhou para Alberto, reconhecendo-o das histórias que o pai contava. O senhor é o tio Alberto? Sim, Alberto disse, e havia tanta emoção em sua voz. E seu pai é meu irmão, o único irmão que eu tenho de verdade. Você tem helicóptero? Benedito perguntou, ainda tentando processar tudo. Tenho, e está à sua disposição. Sofia, você vem com a gente. Vamos, não temos tempo a perder. Os jornalistas começaram a fazer mais perguntas, mas Alberto os ignorou completamente. Segurou Benedito, que estava claramente em choque, e começou a caminhar em direção ao elevador com Sofia do outro lado. Camila! Ele gritou. Prepara o helicóptero. Avisa o piloto que saímos em 5 minutos. É emergência. Mas, senhor, as entrevistas... Ela começou. Esquece as entrevistas. Meu irmão precisa de mim. Seu Joaquim precisa de mim. Aquelas palavras, meu irmão precisa de mim, ecoaram pelo lobby silencioso, e todos entenderam que algo havia mudado fundamentalmente em Alberto Mendes. Não era mais apenas o empresário de sucesso. Era de novo o menino de Campos Verdes que não abandonava seu irmão na hora da necessidade. Enquanto o elevador subia para buscar as coisas de Benedito, os três ficaram em silêncio tenso. Sofia segurava a mão do pai, chorando baixinho. Alberto mantinha a mão firme no ombro de Benedito e, pela primeira vez em décadas, sentia-se no lugar certo. Obrigado, Benedito finalmente disse, a voz quebrada. Não me agradece, Alberto respondeu. Irmãos não se agradecem, irmãos apenas estão lá. Como você deveria ter estado, Benedito disse, mas não havia mais acusação na voz. Apenas tristeza e urgência. Como eu vou estar a partir de agora? Alberto prometeu, olhando para Sofia também. Para você, para sua filha e para seu Joaquim. Eu juro, Benedito. Dessa vez eu não abandono vocês. O elevador abriu na suíte master. Benedito pegou rapidamente sua mala. Alberto a pegou de suas mãos sem perguntar. Eu carrego, ele disse simplesmente. Sofia olhou para aquele gesto e entendeu por que o pai nunca havia esquecido aquele homem. Porque em momentos como aquele, quando tudo estava desmoronando, o verdadeiro caráter aparecia. O helicóptero os esperava no terraço, as hélices já girando. Enquanto subiam correndo, Sofia segurava uma mão do pai e Alberto segurava a outra. 3 gerações conectadas por amor, por sangue, por escolha. Quando decolaram, deixando o Hotel Imperial para trás, nenhum dos 3 sabia que aquela viagem de emergência para Campos Verdes revelaria não apenas o destino de seu Joaquim, mas também segredos que haviam sido enterrados há décadas. Segredos sobre por que Alberto realmente foi embora, sobre o que aconteceu naquele último verão antes dele partir, e sobre uma promessa que ele fez para seu Joaquim que mudaria tudo que Benedito pensava saber sobre sua própria história. Mas isso só descobririam quando chegassem lá. E quando descobrissem, entenderiam que algumas histórias são muito maiores do que imaginamos, e que o amor verdadeiro, seja de irmãos, de pais ou de amigos, nunca realmente morre. Apenas espera o momento certo para florescer novamente. O helicóptero cortava o céu numa velocidade que fazia o coração de Benedito bater ainda mais rápido. Lá embaixo, a metrópole dava lugar gradualmente ao interior, as construções se transformando em plantações, as avenidas virando estradas de terra. Campos Verdes se aproximava, e com ela, o medo do que encontrariam. Sofia segurava a mão do pai com tanta força que seus dedos estavam brancos. Alberto pilotava ao lado do piloto profissional, insistindo em ajudar para chegarem mais rápido. Ninguém falava. O barulho das hélices preenchia o silêncio carregado de tensão. Ali, Benedito finalmente disse, apontando pela janela. É Campos Verdes. Alberto sentiu o peito apertar. Décadas haviam passado desde a última vez que viu aquela cidade. Do alto, parecia ainda menor do que se lembrava. A igreja no centro da praça, as casas simples espalhadas, o córrego onde brincavam de pegar peixe. Tudo estava ali, congelado no tempo, como se esperasse por ele. O helicóptero pousou no campo de futebol ao lado do hospital municipal. Antes mesmo das hélices pararem completamente, Benedito já estava correndo, Sofia logo atrás. Alberto os seguiu, carregando a mala que nem sequer largou. O hospital era um prédio pequeno,
com paredes precisando de pintura e um cheiro característico de desinfetante barato. A recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos, reconheceu Benedito imediatamente. Benedito, graças a Deus você chegou. Seu pai está na UTI, sala 3. Pode entrar direto. Eles correram pelos corredores estreitos. Quando chegaram à porta da UTI, um médico jovem os interceptou. Senhor Benedito, sou o Dr. Marcos. Seu pai teve um infarte severo. Conseguimos estabilizar, mas... Mas o quê? Benedito perguntou a voz desesperada. Ele está consciente, mas muito fraco. O coração está debilitado. Sinceramente, é questão de horas, talvez dias. Sinto muito. Sofia desabou a chorar nos braços do pai. Alberto sentiu as próprias pernas bambearem. Seu Joaquim, aquele homem que havia sido como um segundo pai para ele, estava morrendo. Ele está pedindo para falar com você. O médico continuou. Ele mencionou outro nome. Alberto. Disse que precisava falar com os dois. Alberto e Benedito se entreolharam. O velho sabia que ele estava ali? Como era possível? Pode entrar, mas só 2 de cada vez. O médico abriu a porta. Benedito e Alberto entraram na sala silenciosa, iluminada apenas pela luz suave dos monitores. Seu Joaquim estava deitado na cama, pequeno e frágil, conectado a tubos e fios. Mas quando viu os dois entrando juntos, seus olhos se iluminaram com uma força que desafiava a fragilidade do corpo. Meus meninos, ele sussurrou, a voz fraca, mas carregada de emoção. Vocês voltaram. Juntos. Benedito correu para o lado da cama, segurando a mão do pai. Pai, estou aqui. Vim o mais rápido que pude. E você? Seu Joaquim olhou para Alberto, que estava parado perto da porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Alberto, meu filho, depois de tanto tempo. Alberto se aproximou lentamente, cada passo custando um esforço imenso. Seu Joaquim, Senta aqui, o velho pediu, apontando para o outro lado da cama. Precisamos conversar. Não tenho muito tempo. Não fala assim, pai, Benedito implorou. Filho, eu vivi uma vida boa, longa. Não tenho medo de partir. Mas antes preciso contar uma coisa que guardei por tempo demais. O clima na sala mudou. Benedito e Alberto se entreolharam, confusos. Quando você foi embora, Alberto, seu Joaquim começou, cada palavra saindo com esforço. Você lembra o que me disse? Alberto engoliu em seco. Eu disse que voltaria, que não esqueceria. Você disse mais que isso, o velho insistiu. Na véspera de partir, você veio na minha casa. Lembra? Alberto fechou os olhos, as memórias voltando como uma avalanche. Aquela noite, a conversa que nunca contou para ninguém. Eu lembro, ele sussurrou. O que vocês conversaram? Benedito perguntou, olhando de um para o outro. Seu Joaquim apertou as mãos dos dois. Alberto veio me pedir permissão. Permissão para cuidar de você de longe. Como assim? Benedito estava confuso. Ele sabia, o velho continuou, que se ficasse aqui, nunca sairia da pobreza. Nunca teria condição de ajudar sua família. Então me fez uma promessa. Ia embora, ia construir algo grande e quando tivesse condições, voltaria para ajudar. Alberto soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu tentei, seu Joaquim. Eu tentei cumprir. Mas você não voltou, Benedito disse, a voz saindo mais dura que pretendia. Porque ele teve vergonha, seu Joaquim explicou. Vergonha de ter demorado tanto. Vergonha de ter se transformado em alguém diferente. Vergonha de não ter cumprido a promessa no tempo que imaginou. Como o senhor sabe disso? Alberto perguntou. Porque você me escrevia, o velho revelou. Durante anos. Cartas que eu nunca mostrei para ninguém. Cartas onde você contava seu progresso, seus medos, suas conquistas. E sempre, sempre terminava dizendo que ainda não estava pronto para voltar. Benedito arregalou os olhos. Ele te escrevia? Durante todo esse tempo? Sim, seu Joaquim confirmou. E me mandava dinheiro. Muito dinheiro. Mas pedi para ele parar porque percebi que o dinheiro estava criando uma barreira. Ele achava que precisava ser rico para merecer voltar, quando na verdade tudo o que precisávamos era dele mesmo. Alberto chorava abertamente agora. Eu achei que vocês me odiariam, que me veriam como traidor por ter abandonado o Benedito. Você nunca abandonou.
Seu Joaquim disse com firmeza surpreendente para alguém tão frágil. Você se perdeu. E tem diferença. Quem abandona não se importa. Quem se perde está apenas tentando achar o caminho de volta. Benedito olhou para Alberto, vendo-o sob uma luz completamente nova. Você escrevia para meu pai? Mandava dinheiro? Eu queria tanto fazer diferença. Alberto confessou. Queria provar que valia a pena ter deixado vocês. Mas quanto mais tempo passava, mais impossível parecia voltar. Como eu explicaria ter ficado tanto tempo fora? Explicaria a verdade, seu Joaquim disse. Que você estava com medo, que estava perdido, que precisava de ajuda para achar o caminho de volta. Mas orgulho é um veneno, meu filho. Impede que peçamos ajuda quando mais precisamos. A porta se abriu e Sofia entrou, não conseguindo mais esperar do lado de fora. Quando viu o avô acordado, correu para ele. Vovô, minha netinha linda. Ele sorriu, e por um momento pareceu mais forte. Você está cuidando bem do seu pai? Estou tentando, vovô, mas ele fica tão sozinho. Não vai mais ficar. O velho olhou para Alberto. Porque o tio dele voltou. Voltou de verdade dessa vez. Alberto se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão frágil de seu Joaquim. Perdoa eu, por ter demorado tanto, por ter deixado o medo me impedir de voltar. Perdoa eu, pai. Aquela palavra, pai, fez todos na sala chorarem, porque seu Joaquim sempre havia sido um pai para Alberto também, e ele finalmente conseguia admitir isso. Não tem nada para perdoar, meu filho. O velho acariciou o rosto de Alberto. Você voltou. Trouxe meu filho de volta para casa. Reconciliou com seu irmão. É tudo o que eu precisava ver antes de partir. Não fala em partir, vovô. Sofia implorou. Filha, quando Deus chama, a gente tem que ir. Mas posso ir tranquilo agora, porque sei que esses dois vão cuidar um do outro. Vão ser os irmãos que prometeram ser. Seu Joaquim olhou para os dois homens de cada lado de sua cama. Me prometam uma coisa, os dois. Qualquer coisa, Benedito disse. Prometam que não vão mais deixar o tempo passar sem se falarem. Que não vão mais deixar orgulho ou vergonha construir paredes entre vocês. Que vão ser irmãos de verdade, na alegria e na tristeza. Prometo, Alberto disse imediatamente. Prometo, Benedito repetiu, estendendo a mão sobre o corpo do pai para alcançar a de Alberto. Quando suas mãos se tocaram, finalmente completando aquele gesto que havia sido interrompido no lobby do hotel, seu Joaquim sorriu com paz genuína. Agora sim, ele sussurrou. Agora posso descansar. Os monitores começaram a apitar mais devagar. O médico entrou correndo, mas seu Joaquim levantou a mão pedindo calma. Está na hora, ele disse simplesmente. Não lutam contra isso. Deixem eu ir em paz. Pai, não! Benedito implorou. Filho, vivi 83 anos. Vi meu filho crescer. Conheci minha neta. E antes de partir, vi meus dois meninos juntos de novo. Quantos homens têm essa sorte? Ele olhou para Sofia. Você cuida deles. Os dois são teimosos. Vão precisar de você para mantê-los no caminho certo. Eu cuido, vovô, prometo. Seu Joaquim fechou os olhos, ainda segurando as mãos de Benedito e Alberto. E com um último suspiro tranquilo, partiu. O silêncio que caiu sobre aquela sala era absoluto. O médico desligou os monitores respeitosamente. Sofia chorava nos braços do pai. E Alberto permaneceu ajoelhado, segurando aquela mão que agora estava fria, entendendo finalmente o peso de todas as escolhas que havia feito na vida. Benedito olhou para ele através das lágrimas. Ele te perdoou. Sempre te amou. Eu não merecia. Alberto sussurrou. Amor não é sobre merecer, Benedito respondeu. É sobre escolher. E ele te escolheu como filho, assim como eu te escolhi como irmão. O velório de seu Joaquim foi realizado na pequena igreja do centro de Campos Verdes. Parecia que a cidade inteira havia comparecido para se despedir do velho trabalhador que todos amavam. Histórias eram contadas, lágrimas eram compartilhadas, e o nome de Benedito era repetido com carinho por todos que o conheceram. Alberto ficou o tempo todo ao lado de Benedito, cumprindo a promessa que fizera ao velho. E quando alguns moradores o reconheceram como o menino que foi embora, ele não fugiu. Não inventou desculpas, simplesmente disse a verdade. Eu me perdi.
mas meu irmão me encontrou de novo. No dia seguinte ao enterro, os três estavam sentados na varanda da casa simples de Benedito. Sofia preparava café, Benedito olhava para o horizonte e Alberto observava tudo com um misto de nostalgia e dor. Essa casa, ele disse, ainda tem o mesmo cheiro de quando éramos crianças. Algumas coisas não mudam, Benedito respondeu. Outras mudam demais. Eu mudei demais, Alberto admitiu. Me transformei em alguém que você não reconheceria, que eu mesmo não reconhecia. E agora? Agora quero mudar de novo, mas dessa vez para melhor. Sofia trouxe o café e sentou-se com eles. Tio Alberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente demorou tanto para voltar? Não foi só vergonha, foi? Alberto respirou fundo. Foi medo. Medo de que, quando eu voltasse, descobrisse que o tempo havia apagado tudo, que seu pai não se lembraria mais de mim, que nossos anos de amizade não significassem nada. E agora sabe que estava errado, Benedito disse. Agora sei que algumas coisas são fortes demais para o tempo apagar, como a amizade verdadeira, como o amor de um pai, como o laço entre irmãos. Sofia sorriu. Sabe, meu avô falou uma coisa para mim alguns meses atrás. Disse que tinha certeza que vocês dois se reencontrariam antes dele partir, como se ele soubesse. Seu avô sempre foi sábio, Alberto disse. Via coisas que outros não viam. Ele via o coração das pessoas, Benedito completou. E sempre viu o seu, Alberto, mesmo quando você tentava esconder. O celular de Alberto tocou. Era Camila, do hotel, com uma mensagem urgente. Ele leu e suspirou. A história viralizou ainda mais. Dezenas de milhões de visualizações. Jornais internacionais estão pedindo entrevista. Querem saber o final da história. E qual é o final? Sofia perguntou. Alberto olhou para Benedito. Qual você acha que deveria ser? Benedito pensou por um longo momento. Acho que o final não é sobre perdão. Perdão já aconteceu. O final é sobre recomeço. Recomeço como? Como irmãos de verdade. Não irmãos que se veem uma vez por ano e fingem que está tudo bem. Irmãos que constroem algo juntos, que fazem parte da vida um do outro. Alberto sentiu algo se acender dentro dele. Uma ideia que vinha se formando desde que pisou novamente em Campos Verdes. E se trouxéssemos um pedaço do Hotel Imperial para cá? Como assim? Sofia se inclinou para a frente, curiosa. Um hotel aqui, pequeno, charmoso, que valorize a cultura local, que traga empregos para a cidade, que mantenha jovens como você aqui, em vez de terem que ir embora para conseguir oportunidades. Benedito arregalou os olhos. Você faria isso? Eu faria, mas não sozinho. Seria nosso, seu, meu, da Sofia. Um negócio de família, de verdade dessa vez. Sofia saltou da cadeira. Sério? Você deixaria eu trabalhar com vocês? Você estudou veterinária, não foi? Alberto perguntou. Estou no último ano. Então poderíamos ter algo único. Um hotel fazenda que também cuida de animais. Pessoas viriam de longe para a experiência autêntica do interior, com a qualidade do Imperial. Benedito balançou a cabeça, maravilhado. Você realmente mudou. O Alberto que eu conheci nunca pensaria em voltar para Campos Verdes. O Alberto que você conheceu estava com medo do próprio passado. Mas seu pai me ensinou algo antes de partir. Não dá para construir futuro fugindo do passado. A gente tem que abraçar de onde veio para saber para onde vai. Nos dias seguintes, Alberto não voltou para a capital. Ficou em Campos Verdes, redescobrindo a cidade que abandonou. Caminhou pelas mesmas ruas de terra onde brincou descalço. Visitou a escola onde estudou. Sentou-se à beira do córrego, onde pescava com Benedito. E em cada lugar, pedia perdão. Não só aos outros, mas a si mesmo. Perdão por ter tido vergonha de suas raízes. Perdão por ter acreditado que sucesso significava esquecer de onde veio. Camila ligou várias vezes, dizendo que ele precisava voltar, que o hotel estava virando circo com jornalistas acampados no lobby. Mas Alberto simplesmente respondeu: então dá declaração oficial. Diz que o Sr. Mendes está passando um tempo com a família, porque é exatamente isso que estou fazendo. Na noite antes de finalmente voltarem juntos para a capital,
Os três estavam novamente na varanda. Alberto havia passado o dia inteiro no telefone, organizando os papéis para o novo hotel. Benedito observava, ainda não acreditando completamente que aquilo era real. Você vai mesmo fazer isso? Ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Vou. E sabe por quê? Porque seu pai estava certo. Eu mandava dinheiro achando que isso compensaria minha ausência. Mas o que vocês precisavam não era do meu dinheiro. Era de mim. E agora está aqui. E agora vou ficar. Não todo dia, porque o Imperial ainda precisa de mim. Mas vou estar presente. Vou conhecer sua vida. Vou ser tio de verdade para a Sofia. Vou ser o irmão que prometi ser quando tínhamos 10 anos. Sofia se aproximou, trazendo algo nas mãos. Era um porta-retratos com a mesma fotografia que Benedito carregava na mala. Achei isto nas coisas do vovô. Ele guardava na mesa de cabeceira. Alberto pegou o porta-retratos, as lágrimas voltando. Ele nunca esqueceu. Nenhum de nós esqueceu, Benedito disse. Você estava ausente, mas nunca esquecido. Não mereço isso. Talvez não. Mas amor não é sobre merecer. É sobre escolher. E nós te escolhemos. De novo. Todos os dias. Na manhã seguinte, o helicóptero os levou de volta para a capital. Mas dessa vez, era diferente. Benedito não ia como visitante. Ia como sócio. Sofia não ia como turista. Ia como parte da família que construiria algo novo. Quando pousaram no heliporto do Hotel Imperial, encontraram uma multidão de funcionários esperando. Camila, Bruna e dezenas de outros, todos querendo saber o que havia acontecido. Alberto reuniu todos no lobby. Quero apresentar vocês para minha família. Meu irmão Benedito e minha sobrinha Sofia. Eles serão parte desta empresa a partir de agora. Os funcionários aplaudiram, muitos se lembrando da cena emocionante de dias atrás. E tem mais, Alberto continuou. Vamos abrir um segundo hotel, em Campos Verdes, a cidade onde cresci. E vamos fazer diferente. Vamos valorizar as pessoas pelo que são, não pelo que vestem. Vamos lembrar que todo hóspede tem uma história. E vamos tratar cada um com a dignidade que meu irmão não recebeu quando chegou aqui. Camila deu um passo à frente, os olhos vermelhos. Senhor Alberto, Senhor Benedito, eu queria pedir desculpas, de verdade, pelo jeito que tratei o senhor. Eu julguei pela aparência e... Está perdoada. Benedito a interrompeu gentilmente. Todos nós julgamos às vezes. O importante é aprender. Aprendi, ela disse. Aprendi que as pessoas mais importantes podem chegar nas embalagens mais simples. Bruna também se aproximou. Eu também quero pedir desculpas e agradecer, porque a história de vocês me fez perceber como eu estava sendo superficial. Não só no trabalho, mas na vida. Alberto sorriu. Então algo bom saiu de tudo isso. Nos meses seguintes, a transformação foi incrível. O Hotel Imperial manteve seu luxo, mas ganhou alma. Funcionários passaram por treinamentos sobre empatia e dignidade. Benedito dava palestras sobre como tratar todos com respeito. O Hotel de Campos Verdes começou a ser construído. Sofia coordenava a parte do santuário de animais. Jovens da cidade foram contratados e treinados. E lentamente Campos Verdes começou a prosperar. A história dos dois irmãos se espalhou pelo mundo. Viraram exemplo de reconciliação, de humildade, de segundas chances. Mas para eles, não era sobre fama. Era sobre terem encontrado o caminho de volta um para o outro. Um ano depois, na inauguração do Hotel Campos Verdes, Alberto fez um discurso que ficaria famoso. Passei a vida inteira construindo um império, mas quase perdi o que realmente importava. Minha família, meu irmão, meu lar. Aprendi que sucesso não é sobre quanto você tem, é sobre quem você tem ao seu lado. E aprendi que nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido o tempo todo. Benedito estava ao lado dele, com Sofia entre os dois. E quando terminaram de cortar a fita, quando o povo de Campos Verdes invadiu o hotel para celebrar, Alberto olhou para o céu e sussurrou. Obrigado, seu Joaquim, por me ensinar que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu escolho eles. Todos os dias, para sempre. A fotografia desbotada de dois meninos foi emoldurada e colocada na recepção do novo hotel. Embaixo, uma placa dizia:
Irmãos para sempre. Uma promessa finalmente cumprida. E toda vez que alguém perguntava sobre aquela foto, Benedito ou Alberto contavam a história. Não para se glorificar, mas para ensinar. Para mostrar que o tempo pode nos mudar, mas o amor verdadeiro permanece. Que podemos nos perder, mas sempre há um caminho de volta. Que nunca é tarde para recomeçar. Porque no final, não importa quão longe você vá, não importa quanto você mude, seu verdadeiro lar sempre estará esperando. E as pessoas que realmente te amam sempre te reconhecerão. Não pelas roupas que veste ou pelo dinheiro que tem, mas pelo coração que carrega. E às vezes, tudo o que precisamos é de coragem. Coragem para voltar. Coragem para pedir perdão. Coragem para ser vulnerável. Coragem para finalmente voltar para casa. Fim da história.